Torres de queda livre são atrações icônicas e que fazem muito sucesso nos parques ao redor do mundo. Elas são extremamente seguras, mas ainda assim causam muito medo na maioria dos visitantes. Você já imaginou uma torre de queda livre sem freios de nenhum tipo, nem magnético, nem por fricção? E é sobre ela que vamos falar no Você Sabia de hoje. Vamos lá? E se você chegou agora, eu sou o Fagner. E eu sou o Alisson. E nós somos do portal RapFam, um canal que fala tudo sobre parques de diversões, Disney, muita montanha-russa, parques aquáticos, tudo que ronda esse universo. E a gente quer que você se inscreva aqui em nosso canal, porque a gente traz um monte de conteúdo super diferente, cheio de dicas. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. E estamos em direção aos 100 mil inscritos, então por favor, se inscreva aí. Precisamos da sua ajuda. Rápido. Ah, e a gente lançou também um podcast muito legal falando sobre esse universo, é o Entra, Senta e Abaixa a Trava, e está disponível em todas as plataformas de streaming. Se você ainda não escutou, corre lá escutar. É bem legal. E as torres de queda livre praticamente explodiram no mundo em meados dos anos 90. E a primeira fabricante que teve esse feito de fazer a primeira torre de queda livre foi a fabricante Intamin. Só que ao invés de uma torre de queda livre comum, como a gente está acostumado hoje em dia, né? Eles fizeram uma no estilo free fall, como aquele free fall que tinha lá no Beto Carreiro. Esse foi o primeiro tipo de torre de queda livre no mundo. Ela não era uma torre comum, como vocês estão vendo aí no vídeo. E para quem foi na free fall do Beto Carreiro, ela sobe por uma torre, exatamente, depois ela faz a queda, só que em vez de frear na mesma torre, ela deita o visitante e vai frear na pista final. Então assim, a sensação dela era muito diferente de uma torre comum. Né? E parecia uma torre com montanha-russa ao mesmo tempo. Era uma mistureba meio assim. Então essa foi o primeiro tipo de torre aí que se popularizou pelo mundo. Depois a Intamin foi evoluindo. Aí a gente começou a ter as torres de terceira geração. A primeira e a segunda eram tipo a Free Fall do Beto Carreiro. A terceira veio como Big Tower, como La Tour Eiffel, entre outras, e assim foi evoluindo. E esse modelo de torre que a gente mencionou aí no início, que é a Free Fall, atualmente ela não existe mais no Beto Carreiro, foi desativada no ano de 2018, eu acho, Sim, né? Em 2018. Foi em 2018 e atualmente só existem 5 ao redor do mundo, sendo uma nos Estados Unidos, 3 no Japão, e uma que eu esqueci. Na Itália. Na Itália. E infelizmente esse modelo não é mais fabricado. Afinal, tem torres de queda livre muito mais modernas, então não tinha por que também continuar fabricando. E essas torres de queda livre que a gente conhece hoje em dia, como a Big Tower do Beto Carreiro, o Kabum, que fazia parte lá do Terra Encantada no Rio de Janeiro, e elas funcionam de maneira muito simples. As gôndolas são elevadas até o topo, lá elas são soltas em queda livre, chegando ali perto da base, já no final da torre, elas são freadas, mas não são freios comuns, são freios por ímãs magnéticos. E para fazer concorrência à Intamin, a empresa SS começou a criar as torres deles, mas não eram torres de queda livre do tipo comum, mas sim torres de queda acelerada como o Turbo Drop que a gente tinha no Play Center. Ou seja, quando você cai, a força é mais rápida, é mais forte do que a força da gravidade. Aí quando ela chega na base, ela novamente é lançada para cima, cai para baixo, lança para cima e fica naquele até movimento parar. de quicagem. É muito legal. E essa, diferente das torres da Intamin, que você só sobe e cai, essa é a queda por ar comprimido. Então ela tem todo um sistema de ar comprimido que faz esses movimentos. E conforme os anos foram passando, as coisas foram sendo modernizadas, outras fabricantes surgiram e hoje em dia há diversos tipos de torre. Torres onde você cai assim na posição de pé, né? Sim, torres que você vai um pouco inclinado, torres que você vai deitado, olhando ali pro solo. Que é como a Falcon Sphere do Busch Gardens Tampa, que foi a primeira desse tipo que você vai olhando pro chão. Eu nunca fui, tenho muita curiosidade para saber como é. Eu também não fui ainda e tenho uma divertido. expectativa para andar nela. Deve ser amedrontador, pelo menos dizem assim, que é muito mais medo do que realmente ela passa de sensação. Mas quero ir um dia. Mas vamos voltar a falar da SS, que é a empresa responsável pelas torres de queda acelerada. E a SS foi criada em 1989 por Stan Checkett e Sandy Checkett. O nome da empresa SS é por causa das iniciais dos dois nomes, de Stan S e Sandy S. E olha só que história legal, a empresa começou fabricando inicialmente bungee jumps, depois em cerca de 1993 eles começaram a lançar camas elásticas. E em 1994 criaram esses tipos de torre que a gente falou. E só para especificar, 2 tipos diferentes de torre. Basicamente era a mesma estrutura, mas os lançamentos dela eram diferentes. Criou o Turbo Drop, que era o que a gente teve aqui no Play Center, como citamos, onde você sobe até o topo, lá em cima cai e vai quicando até parar. E o Space Shot, qual que é a diferença? Você já sai lançando do chão. E a sensação é maravilhosa. E aí depois você vai quicando até parar. Eu prefiro muito mais o Space Shot, eu acho muito divertido como você sai rasgando. E o ciclo dele é legal, né? Porque você já começa ali, mas depois ele dá uma travada ali no topo de novo e volta a cair. E tem umas que nem trava, e aí depende um pouquinho. Tem até esse terceiro tipo que na verdade citam que é como se fosse uma mistura. Você é lançado, trava lá em cima e quica até acabar. É muito divertido.
E lembrando que, indiferente desses tipos aí de lançamento, ambos acontecem através do ar comprimido. E a SS é a principal concorrente da Intamin, chega até a vender mais do que a Intamin, né? Olha, atualmente sim. Porque os modelos de torres deles se popularizou na maioria dos parques ao redor do mundo. Sim, e até hoje, na verdade, ainda você vê que novas torres de queda acelerada são lançadas pelos parques, mas torres de queda livre comum você já não vê com tanta constância hoje em dia. Exatamente. Aquele modelo do Busch Garden Stampa que a gente citou, que você vai deitado na horizontal, ele só foi vendido para mais um parque na Suécia, que é o Gröna Lund, mas ele não se popularizou Não surgiu em mais parques. de duas não, por enquanto, só né? duas por enquanto. E a história da SS não parou por aí, eles continuaram se modernizando e até criando outros equipamentos, como rides, montanhas russas, e a maioria desses equipamentos, essas atrações, são feitas através de ar comprimido. Não é uma exclusividade, eles não fazem Claro. atrações só de ar comprimido, mas é a maioria. E no ano de 2006, os donos da SS decidiram que queriam ter um parque. Então eles decidiram abrir um parque na cidade de Logan, no estado de Utah, nos Estados Unidos. Porém era um parque pequeno, mais regional, não tinha uma ambição assim de se tornar um dos maiores parques dos Grandes Estados Unidos. atrações inicialmente, né? Eles começaram com kart. Depois foi mini golf, e aí eles foram crescendo. Ele chegou a ter Sky Coaster, chegou a ter Slingshot, aquele balanço gigante, esqueci o nome. Que também é bem legal, Giant esqueci o Swing, nome. É Giant isso. Swing, lembrei. Eles tiveram também uma atração que eu achei curiosa, que ficava sobre 2 trilhos, parecia aqueles esquis Tipo de apostando neve. de corrida, né? É, que você apostava a corrida. Teve também o Sky Coaster. Eu tô repetindo aqui ou não? Não lembro. Acho que não. Acho que se eu repetir, desculpa, galera. Teve o Sky Coaster. E aí tem uma atração que é essa que a gente vai falar, que é a Torre Sem Freio. É muito absurdo, né? Quando fala Absurdo demais. E essa torre era chamada de Sonic Boom, e ela já era totalmente diferente, porque ela não ficava apoiada como as outras torres, as que a gente conhece atualmente, que tem né? no subsolo uma grande parte para ela ficar segura. Exatamente, ela era apoiada através de cabos de aço tensionados ali em Parecia volta uma antena dela. de celular ali, se você vê aquelas que Praticamente, tem né? muitos cabos de aço. E outra coisa interessante também, era justamente essa torre que não possui freios. E aí você deve estar se perguntando como que acontece isso, né, Não Fábio? tinha freios magnéticos, não tinham freios por fricção, não tinham freios por cabo de Freios, aço, freios, não nada. tinha, entendeu? E ela sim é segura, operou durante alguns anos e totalmente aprovada pelos órgãos de fiscalização dos Estados Unidos. Não vá pensando que ela operou tipo um ano e depois foi lá, derrubaram ela porque não era Exatamente. segura. Era totalmente, claro, por uma das maiores empresas fabricantes de atrações para parques do mundo, que é a SS. E a Sonic Boom já começava com as características dela que já eram bem diferentes ou bem elevadas. A altura dela era de 111 metros. Naquele ano era a maior torre de queda livre do mundo, naquela né? época era maior e a sua velocidade durante a queda era de 160 km Isso por hora. é muita Que coisa. fazia ela ser a mais alta e a mais rápida, mas, gente, dá só uma olhada nessa estrutura aí pra você ver. É muito assim, tipo, parece uma vareta. Aí ela, Eu acho que ela aparenta dava ser esse, muito frágil. dava esse ar de fragilidade, Muito. então acho que aumentava ainda mais o medo dos Sim, visitantes, e ainda né? mais que a gente nem citou da gôndola, onde os visitantes vão. Na verdade, não era nem uma gôndola como você imagina aí das torres de queda livre. Era uma cápsula, parecia uma... literalmente uma cápsula. Uma experiência da NASA parecia, né? Literalmente uma cápsula. Lá dentro tem 2 bancos, só que os bancos não tem travas. É cinto de segurança mesmo, que fazia o papel de prender os visitantes no assento. Olha a diferença. Olha a diferença. Aí nessa cápsula tem um vidro na frente para você ver a vista. Além disso, tem um botão que fica bem na frente ali dos assentos. E esse botão Achei legal eu isso, achei hein? genial. Achei genial. Esse botão eu achei genial. Quando você chega no topo da torre, esse botão é justamente para quê? Quando ela vai cair, ou... Te dá duas opções, né? Isso é verdade. Te dá 2 opções. Ou você espera 10 segundos para ela cair, ou você aperta o botão e ela cai na hora. Achei isso muito Eu não fantástico. sei se eu preferi esperar os 10 segundos ou apertar. Eu ia fazer as 2 vezes. Eu ia andar uma vez e esperar e a outra vez eu ia apertar o botão. Ó, assista as imagens aí e comenta pra gente se vocês apertariam o botão Exato. ou se esperariam a contagem. Eu faria as 2, mas na primeira vez eu acho que eu apertaria de cara. Eu assim, acho só que eu pra dar esperaria, adrenalina, eu ia pá, ficar já com caía. Eu fazia isso. E aí vocês devem estar se perguntando, como que é uma torre e não tem freios, né? Como é que vai parar esse negócio? Não é exatamente que não existem freios, mas a maneira de muito frear é diferente. Não existe um freio mecânico como a gente está acostumado nas outras torres. É a mesma coisa que a gente se perguntava quando a gente assistiu um vídeo do canal Theme Park Crazy, que a gente inclusive se baseou para trazer esse vídeo aqui para vocês. A gente ficava assim, nossa, como é que freia esse negócio? É um canal genial, muito Sim. legal, conteúdo muito bacana, mas todo em inglês. Então, se Todo em você inglês. domina a segunda língua, vale a pena assistir. Mas antes da gente falar sobre os freios dessa atração, segue a gente lá no Instagram. Todos esses vídeos que surgem aí dos parques de diversões, a gente sempre posta primeiro lá, porque é mais rápido, né? É mais rápido, então corre para lá e já segue a gente. Mas como a velocidade da cápsula é reduzida, reparem aí no vídeo que na base da torre existe um tubo envolvendo essa torre. O que acontece? A cápsula é um pouquinho menor que o tubo para ela entrar ali perfeitamente.
Esse tubo ele é totalmente vedado, tanto que quando o visitante vai entrar, o operador tem que abrir a porta do tubo e abrir a porta da cápsula, né? Exato, e depois fechar tudo para começar a operação. E aí o que acontece? Quando a cápsula vem descendo no tubo, o ar tá todo ali dentro, então ela começa a pressionar o ar que está dentro do tubo, que não tem pra onde fugir, né? Exato, ele acaba ficando comprimido ali dentro. E esse é o segredo da coisa. Existem pequenos furos ao longo dessa torre, justamente pro ar ter aonde sair, porque se ele não tivesse saída, gente, a torre ia dar um impacto ali, assim, ó, não ia ser igual quando você bate no chão, mas não ia ser nada confortável. E por que pequenos furos? Porque eles foram feitos de maneira controlada para que ela não freie nem muito rápido e nem muito devagar, né? Exatamente. Então, quando a cápsula tá entrando ali, o ar vai saindo aos poucos por esses buracos. Então, foi feito um cálculo ali perfeito de equilíbrio, enfim, imagina esses cálculos, não consigo nem imaginar, que aí, conforme a cápsula vai descendo, o ar vai saindo e a cápsula vai descendo mais devagar e sendo esse freio dela. Tá vendo como é o freio? Ela não tem freio, mas óbvio que tem uma maneira de reduzir a velocidade. Eu achei isso, gente, genial. Foi uma sacada genial e um estudo terrível para que isso funcionasse mesmo, né? E é tão genial porque, assim, eles não gastavam eletricidade para fazer, tipo, não é nenhum motor que coloca o ar ali dentro do tubo, simplesmente o ar normal aí do ambiente. E ainda por cima, assim, acho que esse é um tipo de torre que a gente nunca vai ver em parque normal, né? Porque a capacidade era muito baixa, são apenas 2 pessoas. E o custo de manutenção devia ser um pouquinho mais complicado, talvez, né? Sim, isso eu acho que é meio difícil falar. Mas eu fico pensando assim, imagina um tubo para fazer esse freio da torre em uma torre comum. Ia ter que ser um tubo enorme, acho que o custo disso ia ser muito alto. Mas assim, ó, palmas pra SS, porque olha, essa torre sem freio... Foi genial mesmo. E por conta de todo esse ar comprimido saindo pelos buracos, o barulho era muito grande e por isso os visitantes tinham que usar o protetor auricular. Imagina então se não tivesse aí o barulho infernal que não ia ser. Como vocês estão vendo aí no vídeo, quando ela cai, olha o barulho que faz isso de fora. Imagina pra quem estivesse dentro da casa. Às vezes é até maior, protetor, né? E claro que a atração âncora desse parque era justamente a Sonic Boom, que era a maior torre de queda livre do mundo, a mais rápida também. Infelizmente, essa torre não durou tanto tempo assim, ela durou somente 2 anos, e não foi por conta de manutenção nem nada. Na verdade, o custo operacional do parque era muito alto para a SS, né? Era cerca de $20 mil por mês. E infelizmente o movimento que dava no parque era muito baixo, e não valia a pena para a SS mantê-lo aberto, era mais prejuízo do que lucro, ou assim, pelo menos se ele ficasse equilibrado, acho que até eles manteriam. Poderiam manter, sem lucro, né? Gente, não adianta. Então, o parque foi fechado, todas as atrações foram vendidas, inclusive a Sonic Boom, mas infelizmente a Sonic Boom nunca apareceu em nenhum outro parque no mundo. Só o que souberam que foi vendida para um outro lugar, né? Foi vendida para um outro parque, mas esse parque nunca montou, ninguém sabe qual é. E assim, já fazem 12 anos desde que ela foi fechada. Foi fechada em 2008, a gente já tá em 2020. Então é bem provável que ela tenha sido ou foi jogada fora, né? Reciclada, ou enfim, botaram como uma torre de celular mesmo, porque era perfeito vai saber. Isso, gente. Vai também. Saber. Mas embora a SS tenha encerrado as atividades desse parque, a empresa aí vai de cada vez melhor, ela continua a fabricação das suas atrações e continua fabricando elas lá nos Estados Unidos. E curiosidade, a SS a gente pode dizer que atualmente é uma das empresas que vem mais inovando no mundo dos parques. Além deles criarem as montanhas-russas com lançamento de ar comprimido, porque anteriormente a gente só tinha o quê? Tinha lançamentos hidráulicos por contrapeso e de ímãs magnéticos. E aí eles lançaram de ar comprimido, que eles conseguem um lançamento muito mais rápido, muito mais forte em um curto espaço. E o último modelo de montanha-russa que a SS lançou foi a Axis Coaster. Foi um modelo assim muito falado, né? Chegando, hein? Só que até o momento ainda não foi montada em nenhum outro parque. Ela foi lançada no final do ano passado. Quando a gente diz lançado, gente, a ideia foi apresentada à indústria. Então agora eles testaram um protótipo na fábrica deles. É um vídeo incrível que vocês estão vendo imagens aí na tela. A gente tem um vídeo aqui no canal que fala sobre ela. Vai aparecer aí no card. Isso, ou aqui na descrição para vocês verem. Só que assim, ainda agora eles estão indo atrás de um parque para que algum parque compre o projeto e aí seja lançado oficialmente para os visitantes começarem a experimentar esse negócio que parece ser muito legal, né? Parece, nossa. Então esse foi o Você Sabia, falando sobre a Sonic Boom, essa torre malucona aí, né? Sem freios praticamente. E a gente quer saber, não esqueçam de comentar, na verdade, se vocês bateriam no botão vermelho quando estivesse lá em cima para cair direto. Ou esperaria os 10 segundos para cair livremente ali com ela. Então é isso, gente. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Inscreva-se aqui em nosso canal, que a gente quer ficar fazendo vídeo pra vocês muitas vezes, né, Fag? Isso, é muito importante. Ativa as notificações e deixa o like aí se você gostou. Então muito obrigado, gente. Até o próximo vídeo. Até a próxima.